Bortolato, faz uma introduçãozinha para a galera que é nova aqui, que está chegando na Rádio Botafogo, e depois a gente vai dar essa resposta aí do Ministério Público, tá? Eu vou pegando aqui algumas perguntas que a galera vai colocar aqui no chat, mas por enquanto a palavra está com o nosso advogado Alexandre Bortolato. E aí, Bortô? Falcão, que prazer estar aqui de novo, falando com vocês todos, meus amigos botafoguenses, então é mais que amigos de alma, né? E, infelizmente, a notícia não é das melhores, e eu vou contextualizar antes de dar o resultado final. Ano passado, né, durante o período de gestão daquele grupo de senhores botafoguenses, que estavam à frente do departamento de futebol e de vários departamentos do Botafogo, indignados vendo o Botafogo cair para a segunda divisão, fizemos alguns programas sobre alguns pontos. Por exemplo, compra e venda compra do jogador, do atleta Lecaros, né? Me expressei mal. Transferência do atleta Lecaros, como que ela se deu, se ela se deu de maneira correta ou não. Depois, áudios vazados, entrevista dos gestores temporários, né, que ficaram ali de dezembro de 2019 até novembro de 2020, se não me engano, a data correta. E começou a haver uma indignação dentro do pessoal da rádio. Em um programa, junto com o Társilo, eu disse o seguinte: olha, por que a gente não chama o Ministério Público para participar dessa situação? Vamos ver o que o Ministério Público tem a dizer sobre isso. A partir dali, a Rádio Botafogo fez um documento público aberto a todos, de quem gostaria que fosse feita uma petição pelo pessoal da Rádio Botafogo ao Ministério Público pedindo, apresentando provas e pedindo uma satisfação do Ministério Público do que ele achava sobre tudo aquilo. Nós nunca vendemos aquilo que nós sabíamos que não seria tão fácil. Então a gente sabia que a gente ia fazer uma petição, que ia passar pelo crivo do Ministério Público, ele ia analisar, ver o que cabia e o que não cabia. Porém, nós fizemos um ótimo trabalho, fizemos uma petição e ali demonstramos todas as transações que ocorreram no Botafogo, quanto que aquilo afetou o patrimônio do clube, afetou financeiramente o clube, o quanto que essas contratações indevidas também afetariam o patrimônio público, porque o Botafogo, como todos sabemos, é devedor tanto da Receita Federal como em ações trabalhistas e há impostos dentro disso. E nós apresentamos essa petição para o Ministério Público. O Ministério Público veio agora, há alguns dias atrás, e deu a sua decisão dizendo pelo arquivamento do nosso pedido, pois não havia interesse social. Ele não falou mais nada. Ele não falou sobre a falta de balanço patrimonial que nós alertamos ali, é uma regra do Estatuto do Torcedor, que o balanço patrimonial, o balanço financeiro do clube tem que estar exposto ao torcedor a cada 3 meses. Não foi dito nada disso. Não foi dito nada na decisão do arquivamento do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre as contratações, sobre aos eventuais prejuízos públicos, sobre áudios apresentados e que pessoas ligadas ao membros do comitê de gestão diziam que ali dentro havia roubalheira. Não disse nada sobre isso. Disse simplesmente que ele não iria ingressar como ação civil pública porque não havia ali interesse social que fizesse com que o Ministério Público pudesse propor essa ação. Mas aí eu quero dizer o seguinte para vocês, eu trouxe até aqui o artigo 4º da Lei Pelé, no parágrafo 2º. A organização desportiva do país, a organização desportiva do país, o clube está dentro disso, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerado de elevado interesse social. Entra aí, artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Pelé.
Eu respeito o posicionamento do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas discordo frontalmente e digo isso como professor da matéria de direito esportivo que sou. Dou aula em pós-graduação sobre o tema e discordo frontalmente do posicionamento porque o Ministério Público não deixou nem o jogo acontecer. Ele, de cara, já impediu que o jogo acontecesse. O Ministério Público disse que ele não vai entrar com a ação e, se nós quisermos, torcedores, nós podemos ingressar com as nossas ações individuais. Mas ele, Ministério Público, entende que não há interesse social. 13 mil assinantes da petição, isso não é interesse social. A Lei Pelé falando que o futebol é patrimônio cultural e de elevado interesse social, não é interesse social discutir sobre Botafogo. A Constituição falando que cabe ao Ministério Público, no artigo 127, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, ao Ministério Público é incumbido a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais. Só que, para o Ministério Público, não há interesse social em discutir a situação do Botafogo, sequer o patrimônio, a falta de balanço a cada 3 meses, que o Botafogo, até quando ingressamos com a petição ao Ministério Público, não havia apresentado desde novembro de 2019. Ô, Bortolato, 2 perguntas em uma. Primeiro, a gente pode recorrer da decisão, e a segunda pergunta pode em um próximo momento haver pedir ou acontecer um desarquivamento do processo, isso mais à frente pode voltar a ser usado? Podemos fazer um recurso ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual, nós já sabemos, tem o mesmo posicionamento da promotoria que indeferiu, que arquivou o nosso pedido de ação civil pública no Botafogo Futebol e Regatas. Como nós já sabemos, nós conversamos aí entre o pessoal da Rádio Botafogo e nós vimos que vai chover no molhado. O melhor a fazer agora é cada torcedor que se sentiu lesado, eu mesmo estou pensando se vale a pena, da minha parte, ingressar com ação contra o Botafogo Futebol e Regatas pela falta de apresentação de balanços e pela situação vexatória ocorrida, na minha opinião, em 2020 com o Comitê de Gestão Temporária. E em relação a isso ser uma possível visualização no futuro, é óbvio. Eu acho que a Rádio Botafogo ela fez um papel para a comunidade botafoguense de suma importância. Primeiro, ela não foi omissa. Segundo, ela produziu um documento histórico. Lá na frente, como aconteceu em outros clubes, eu vou até citar o nome, como aconteceu no Bahia. Lá na frente, se alguém um dia quiser apurar de fato o estrago ocorrido no ano de 2020 dentro do Botafogo Futebol e Regatas, existe ali um documento muito bem fundamentado. Eu quero deixar isso claro, né? Ninguém foi aqui um aventureiro, ou como disse uma outra pessoa aí das redes sociais botafoguenses, ninguém aqui fez pirotecnia, muito pelo contrário, foi feito de acordo com tudo aquilo que foi levantado pela própria Rádio Botafogo, de áudios vazados propositalmente, de notícias vinculadas na mídia, nós compilamos isso tudo em um instrumento jurídico e com fundamentação pedimos ao Ministério Público, porque ainda acho, né, e não só eu, mas acho que todos os professores que eu dou aula na pós-graduação pensam igual a mim, que o Ministério Público seria a instituição devida para tomar as providências. O Ministério Público do Rio de Janeiro, ao contrário, por exemplo, do Ministério Público de Minas Gerais, que já havia ingressado com uma ação idêntica lá no passado em relação ao Atlético Mineiro, o mesmo em Goiás contra a própria CBF,
Ao contrário desses estados, o Ministério Público entende que ele não é legitimado. Se embasou ali, houve uma decisão do STJ há um tempo atrás, dizendo que não caberia intervenção em uma instituição privada desse porte. Mas quando você está falando interesse difuso, artigo 40 do Estatuto do Torcedor, que remete ao Código de Defesa do Consumidor, artigo 82, o Ministério Público é legitimado, e existe ali uma afronta ao torcedor, ao interesse social, pelo menos pela falta de apresentação de balanço a cada 3 meses, gente, isso está na lei. Ninguém está interpretando a lei. Ninguém está vindo aqui e fala assim, ó, a lei poderia ser assim, a gente pegou uma lei da Inglaterra. Não. Aqui, ó, tá tudo aí, artigo 40 do Estatuto do Torcedor, artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 127 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Pelé, parágrafo 2º, tá tudo aí. Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro, eu respeito o posicionamento, porém discordo frontalmente. Tássilo, e aí a gente, na realidade, vem aqui até para trazer a nossa resposta sobre o Ministério Público. Fizemos o nosso papel, vamos continuar, na medida do possível, buscar e lutar pelo melhor do Botafogo, mas acabou que não foi o que a gente esperava, né, Otávio? Bom, não foi o que a gente gostaria que fosse, né? Mas o que a gente esperava era mais ou menos esse resultado também. Toda vez que a gente escutar a seguinte frase, as instituições estão funcionando, a gente sempre precisa colocar um rabicho nessa afirmação, tá? Um complemento para essa afirmação, que significa as instituições estão sempre funcionando para alguém, tá? Nesse caso, o interesse público não foi o beneficiado. Quando a gente fala para alguém, funcionou para alguém e não para o interesse público. Então, as instituições elas estão funcionando, mas para quem? Bom, não é para o interesse público, né? Como o próprio Bortolato estava colocando aí de forma muito categórica, né? E o que a gente tem, na verdade, né, a tranquilidade de saber que nós fizemos, né, aquilo que a gente tinha para fazer, nós fizemos o papel que nós nos prontificamos a fazer, que é cobrar, e não somente cobrar, né, mas transformar nossa cobrança em ação, porque é público e notório, todo mundo sabe, que o que aconteceu no Botafogo, o que vem acontecendo no Botafogo nos últimos 40 anos, né, só acontece por falta, justamente, daquilo que é um câncer nesse país, a impunidade. Boa. Ô, Bortolato, quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Eu acho que a gente colocou aqui de forma mais sucinta possível, mas eu acho que você foi perfeito nas suas colocações e eu quero saber se você tem mais alguma coisa a colocar sobre esse tema. Acho que ele caiu, a gente está com um problema, mas eu acho que ele conseguiu, né, André, passar o recado, e eu acho que o Tássilo foi muito feliz quando não é o que nós gostaríamos, mas é o que nós esperávamos. Nós esperávamos, né, André? Sim, exatamente. Da minha parte, eu tenho somente a lamentar, assim como todos, e quando eu falo todos, vou até colocar aqui na tela, né? Todos, né, todas as 12.188 pessoas que acreditaram, né, nesse caminho, que é o caminho correto, que é o caminho legal, né, que a Rádio Botafogo procurou, e a gente vai continuar buscando sempre dentro do que for correto, né, os direitos aí, enquanto cidadãos e também torcedores do Botafogo. Queria também deixar aqui meu abraço e minha gratidão para todas essas 12.188 pessoas que acreditaram na gente, né, e que vieram junto, fizeram parte desse processo que, infelizmente, como muito bem o Tássilo disse, ele não sei se encerra nesse momento, mas nem que de forma provisória ele se encerra, não como a gente gostaria. Mas a gente tem certeza da legalidade do caminho que a gente percorreu tentando, né, fazer do Botafogo o gigante que a gente sempre espera. Isso aí, Foco. Nada além disso.
Boa. Tá aí, galera, que a gente tinha para falar sobre a MP, tá aí para vocês. Qualquer dúvida, a gente volta no tema, talvez amanhã no meu programa, ou repassa para o Bortolato. O Bortolato caiu aí, já deixa o meu obrigado ao Bortolato.